operário número 1. Na realidade, Cristo realizou 2 ministérios: o ministério da palavra e o ministério do silêncio. Este durou 30 anos, aquele 3. Para cada ano de pregação, 10 de silêncio. Para cada ano de ação, 10 de preparação. Esses 30 anos foram não só de silêncio, mas de mistério também. Tanto que, apenas 2 vezes, os evangelhos quebram o seu mutismo em torno do extenso período em que Jesus viveu com a família na cidade de Nazaré. Quando nos dizem que com 12 anos de idade Cristo foi ao templo, e quando nos informam que Jesus era filho de carpinteiro e ele mesmo carpinteiro. Assim, lemos em Mateus: não é este o filho do carpinteiro? Capítulo 13, versículo 55. E em Marcos: não é este o carpinteiro? Capítulo 6, versículo 3. Tudo, pois, indica que Jesus se teria familiarizado desde muito cedo com a profissão paterna. José, muito provavelmente, faleceu quando Jesus era ainda bem moço. Segundo uma tradição, quando o jovem tinha 19 anos. Tal conjetura pode ser verossímil. Maria retira-se da cena no relato dos evangelhos depois do incidente do templo há pouco mencionado, e isso não deixa de ser sintomático. Morto o chefe da família, coube ao filho mais velho substituí-lo na mantença da casa. Como carpinteiro, Jesus fazia de tudo no ramo: arcas, mesas, coxins, cofres, jugos, arados, escabelos, portas, janelas. As suas mãos divinas encheram-se de calos, os seus músculos intoxicaram-se de fadiga. Da sua fronte augusta, digna da majestade de uma coroa, escorreram bagas de suor. Mas, pior do que tudo, deveria ter sido para Jesus o gemido da madeira, quando atravessada pelos pregos. Nesses momentos, ele, de certo, ouviria os seus próprios gemidos, sentindo os pregos que também lhe atravessariam as mãos e os pés. Cristo, carpinteiro, Cristo na oficina, serrando, acepilhando, ajustando, pregando, polindo, como qualquer profissional. Pois, longe de diminuir-se junto ao banco de carpinteiro, Jesus cresce na nossa admiração. O humano do perfil divino de Jesus dá-nos muito que pensar. Ele trabalhou por necessidade, trabalhou para comer e dar de comer à sua família. Ele poderia fazer das pedras pães, contudo, preferiu o caminho mais difícil, que é sempre o caminho do trabalho. Trabalhar por desfastio é uma coisa, trabalhar por necessidade é outra. Os judeus usavam dar aos filhos, para educá-los, um ofício. Quem não ensina um ofício ao filho, ensina-o a roubar, diziam gravemente os rabinos. Hilel era lenhador e Shammai carpinteiro, mas nas horas vagas, como Luís XVI da França era torneiro e Winston Churchill costumava ser pedreiro. Trabalho assim é mero passatempo, mas Jesus foi operário de verdade e não de mentira. Ele precisou ganhar o pão com o suor do seu rosto. Acaso não nos lembramos de ter lido essas palavras em algum lugar? Sim, na Bíblia, onde elas estão registradas no capítulo 3, versículo 17 do livro de Gênesis.
como a sentença terrível de Deus que condenou o primeiro homem pecador. Cristo, então, solidário com o homem, decidiu cumprir com ele a pena do trabalho. Não do trabalho propriamente, que trabalho não é castigo, mas do trabalho penoso, violento, brutal, que esse, sim, é grande castigo. Para tanto, escolheu uma pequena oficina de carpinteiro. E isso numa época em que não se falava ainda de legislação social ou de orientação profissional para a proteção do trabalhador e humanização do trabalho. E também numa época em que o que se quisesse conseguir numa oficina seria apenas pela força dos músculos e pela habilidade das mãos, porque ainda não existia a máquina que substitui o homem. A ferramenta de um carpinteiro era, além de pouca, o que pode haver de mais primitivo: serra, martelo, enxó. A madeira vinha em bruto e era preciso ir buscá-la nos bosques distantes, o que consumia muito tempo e muita energia física. Cristo quis, dessa maneira, experimentar na própria carne a dor do trabalho, o suor do trabalho, que não raro é o sangue do trabalhador. Há nessa atitude de Cristo um sentido social profundo. Os obreiros que servem nas ocupações mais humildes podem ver nele um colega, obreiro que ele foi, dos mais humildes. Ele pode ser aclamado operário número 1, o patrono da classe. Ele teve necessidade de ganhar dinheiro. Como pobre, ele precisou fazer economias dentro de um magro orçamento doméstico. A família era grande. Além da mãe, 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Marcos capítulo 6, versículo 3. Se o meu nobre ouvinte é operário e chefe de numerosa família, olhe agora para as suas mãos maltratadas e pense nas mãos daquele operário, que deveriam ser muito parecidas com as suas. Mas a atitude de Jesus, fazendo-se jornaleiro, tem outro sentido e mais profundo, um sentido espiritual. É que ele veio fazer conosco o que fazia com a madeira. Troncos enrugados, encardidos, velhos troncos eram transformados por ele em obras de fino lavor artístico. É o que ele faz com essa matéria-prima que se chama coração humano. Vidas fúteis convertem-se nas suas mãos em vidas úteis. Vidas de lama fazem-se limpas. Vidas miseráveis tornam-se ricas. Ele refaz vidas gastas. O que era velho torna-se novo nas mãos de Jesus. Graças a Deus, o carpinteiro de Nazaré não fechou a sua oficina.